Estamos de volta, aqui o professor Marcos Evangelista Silva com o programa Historiei. Que alegria, né? Eu estava falando então que com a linha do tempo ajuda você a organizar seu conhecimento histórico. Eu disse também que desde o surgimento do primeiro ser humano, começou então para nós a chamada pré-história. A pré-história, eu disse que vai até o surgimento, a invenção da escrita. Esse fato de dar muito valor à escrita, depois, atualmente, principalmente com o avanço da ciência, de laboratórios, o laboratório, por exemplo, que pode fazer determinado fóssil, que são restos fossilizados de plantas, de animais, pode fazer a datação através do chamado teste do carbono 14, né? Temos muitos meios hoje. Mas a escrita foi muito valorizada e é ela que dá início à história pelo seguinte: antes não tinha tanta tecnologia para a história, para a arqueologia, fazer seus estudos, os avanços na área que estuda o ser humano, chamada antropologia, que estuda as etnias, as raças, né? E principalmente a paleontologia. A paleontologia estuda os fósseis, né? Hoje temos muitas tecnologias, mas antes não. Antes, a escrita se tornou, então, como aquele objeto de estudo marcante do início da história, porque com a escrita ficava muito mais fácil, então, para o homem, através da escrita, levantar, por exemplo, a história aqui de nossa cidade, a história de nosso estado. Eu fico observando as pessoas que gostam de história, como, por exemplo, aqui na nossa terra, o Dr. Luiz Ferreira, pessoas que gostam de fazer levantamento de coisas que aconteceram antes delas. Então, que tem essa facilidade de fazer esses levantamentos históricos, isso é maravilhoso. É graças a isso que gerações futuras, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, saberão o que nós estamos fazendo aqui hoje. Serão novas tecnologias, novos avanços, né? Então eu creio que deu para entender por que esse valor da escrita. Hoje a escrita serve ainda para marcar o fim da pré-história e o início da história, mas é importante saber que hoje existem outros requisitos, outros instrumentos para o historiador estudar a história. Continuando, o surgimento da escrita realmente foi uma grande revolução para a humanidade. As primeiras formas de escritas que nós conhecemos surgiu numa região bem distante de nós, na região da chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que fica na região do Oriente Médio, entre dois rios, chamado Rio Tigre e Rio Eufrates. O Rio Tigre e o Rio Eufrates são rios conhecidíssimos desde o início das primeiras civilizações, porque, logicamente, sem a água, sem o H2O, nós não conseguimos sobreviver. Aliás, até o nome dessa região, Mesopotamos, do grego, significa porção de terra entre rios, porque potamos significa rios. E essa região mesopotâmica é onde surgiram as primeiras civilizações do passado, com que nós já ouvimos falar, já assistimos filmes, como os assírios, os babilônios, os caldeus e tantos outros povos que foram sucessivamente acontecendo naquela região. Mas sempre existiram estudos também que a vida humana pode ter surgido na região da África. Aliás, já teve estudos, o chamado poligenismo. Muitos pensadores que acreditam que o homem não surgiu a partir de um só casal, mas em vários pontos foram ali evoluindo ou criados para quem é teísta, que acredita num Criador, acredita num Deus. Eu acredito, realmente. A ciência, para mim, me dá essa comprovação teísta de que existiu um Criador, mesmo que tenha havido lá atrás um Big Bang, aconteceu algo, como eu disse num programa aqui em hebraico, como fala a escritura em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Elohim, no princípio criou Deus o mundo. Eu acredito assim. Mas ciência hoje, a ciência, ela se desvencilhou do pensamento religioso e teológico. Passou a ser mais no campo material, no campo do racionalismo, ela buscar a sua verdade.
e a religião acabou partindo para outro lado. Aliás, teve época como a Idade Média que a própria religião atrapalhou um pouco a ciência. Até muitas pessoas chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Eu, pessoalmente, eu não acredito assim. Por quê? A própria ciência, o pensamento científico, ele se desenvolveu demais. Foi dentro do clero, foi dentro dos chamados mosteiros religiosos, foi dentro desse meio que não era ainda um meio acadêmico, mas era onde tinha conhecimento na Idade Média, visto que até pelo menos o final da Idade Média, quase que 100% da população não tinham letramento, eram analfabetos. Se você pegar, por exemplo, no campo da genética, o primeiro microscópio que inventaram, e por aí vai, e tantas invenções, pesquisas na área da astronomia surgiram dentro do clero, sem contar que aqui nós que estamos no Ocidente, colonizados pelos portugueses e espanhóis também, mais tarde, o restante da América, nós somos uma civilização praticamente católico-romana, e quem trouxe todo esse conhecimento para nós foi justamente a religião, o cristianismo. Mas voltando na linha do tempo, para a história, eu disse que com a escrita surgiu a história, iniciou a história que vem até os dias de hoje. Nós estamos dentro dessa linha do tempo. Imagine daqui um século, por exemplo, nós não estaremos mais aqui. Pode acontecer um fato muito importante. Uma grande nação do planeta, de repente, vier a falir e esse fato ser colocado como um marco, o fim da nossa era atual, a idade contemporânea. Por isso que a história tem também as suas divisões. A história começa então com o surgimento da escrita. Vem primeiro a chamada Idade Antiga. A Idade Antiga começa com a escrita e vai até o ano de 476, que foi a queda do chamado famoso Império Romano do Ocidente. No ano 476, depois de Cristo, aconteceu a queda do Império Romano. Então aí foi o fim da Idade Antiga. Com a queda do Império Romano no ano 476, dentro da linha do tempo, até o ano de 1453, ou seja, quase 1000 anos, começa a chamada Idade Média. Com a queda do Império Romano, e dura quase 1000 anos, até o ano de 1453, a chamada Idade Média. Período que muitos gostam, muitos historiadores, filósofos, até especialistas nessa área, porque gosta de estudar a Idade Média, aquele período que nos filmes mostra aquele romantismo todo, até mais tarde chegar à era dos castelos, dos reis e princesas. Mas muitos gostam também, porque foi justamente nesse período em que, na Idade Média, foi o grande ápice, apogeu do cristianismo, em que a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, consegue seu ápice de poderio, tanto poder econômico, porque naquele período ela torna-se praticamente dona de mais de 1/3 de todo o território europeu, das terras europeias, e terra era poder. Ela tinha um poder intelectual e mantinha esse poder para ela, já que, como eu disse, praticamente toda a população era analfabeta, inclusive até príncipes, senhores feudais. Você que muitas vezes aí diz que estudou só a primeira, segunda, terceira série do grupo, acha que não sabe nada? Se você vivesse na Idade Média, o que você sabe já de matemática, de história, enfim, de tudo aquilo que você conseguiu estudar, teve essa possibilidade, se você vivesse na Idade Média, você seria um príncipe. No mínimo, você seria o contador-mor de um grande feudo lá do passado. Como é importante o conhecimento, não é verdade? Então, a Idade Média é aquele período importante do apogeu eclesiástico da Igreja Católica. Essa Idade Média, como eu disse, começa então com a queda de Roma e vai até a chamada, em 1453, com o fato, a chamada tomada da cidade de Constantinopla. Eu estou percorrendo essa linha cronologicamente para ajudar você a se organizar o pensamento. Parece difícil, mas não é. Se você for anotando, depois você consegue realmente, não é estar memorizando, história não é decoreba nem memorizar,
Eu nunca memorizei datas, mas eu percebo que eu passei a guardar, naturalmente, centenas e centenas de datas, devido um dos motivos à linha do tempo, porque você se acostuma com aquilo, vai entrando naturalmente na sua mente. A Idade Média termina em 1453. Com o término da Idade Média, vem mais tarde a chamada Idade Moderna, que nós falaremos alguns fatos intrigantes, interessantes desse período do absolutismo, do renascimento científico-comercial, a Idade Moderna. A Idade Moderna é um pouco curta. Ela começa então com a tomada de Constantinopla em 1453 e termina a Idade Moderna no ano da Revolução Francesa. Em 1789 aconteceu a chamada Revolução Francesa, que não foi um processo apenas na França, mas acabou incendiando a Europa, influenciando muitos países, inclusive aqui na América também. Com a Revolução Francesa, finalmente, nós temos o início da Idade Contemporânea, que começou em 1789, com essa grande revolução na França, e vem até os dias de hoje. Portanto, você já sabe que nós estamos fazendo parte da história, fazemos parte da Idade Contemporânea. Basta você revisar essa linha do tempo. Você verá então que toda a história da humanidade está ali resumida. Essa é uma grande chave para você estar entendendo a história. Escreva para nós, esteja curtindo o nosso programa também lá nas nossas páginas e mandando seu questionamento, suas dúvidas. Eu estou até com a intenção de criar um grupo justamente para isso, porque eu gostei muito do retorno, do trabalho que nós fizemos, do retorno que nós estamos tendo. Tanto eu como a nossa produção, que trabalhamos afincamente nesse programa para levar até você, de uma forma mais agradável possível, o conhecimento histórico. Muito bem, foi um prazer estar com você. Estejamos aqui no nosso próximo programa. Muito obrigado, até a próxima.